A paz do Senhor, meus queridos, Deus abençoe você, sua casa, sua família, todos os seus queridos. Amados, eu estou aqui novamente no bosque, onde eu gosto de gravar. Eu estava pensando hoje no que falar para os irmãos. E me veio uma passagem que está em Lucas, capítulo 24, a partir do verso 13, que fala a respeito dos discípulos que estavam voltando para Emaús, a sua cidade, depois da crucificação de Cristo. E a forma com que eles estavam desanimados. E como de repente o Senhor Jesus se coloca ao lado deles, pergunta para eles por que vocês estão tristes, do que vocês estão falando enquanto vocês caminham. E um deles, Cleopas, fala para Jesus: por acaso és tu peregrino em Israel, o único que não sabe das coisas que se sucederam? E ele pergunta quais. E aí os discípulos começam a falar: olha, é Jesus o Nazareno, quem pensávamos que fosse a redimir Israel, profeta de grandes obras e tal. E Jesus, caminhando com eles ali, ele fala: olha, ele falou que ia ressuscitar no terceiro dia, mas hoje já é o terceiro dia. Se bem que algumas das mulheres nos maravilharam, né, dizendo que foi ao sepulcro e encontraram aberto, ele não estava lá. E Jesus fala para eles: honestos e tardos de coração, não convinha que o Cristo padecesse. E aí ele começa a contar, Deus dos profetas, eu creio que ele foi lá em Isaías, falando sobre o profeta messiânico, como o Cristo viria, como ele padecia. E a palavra diz que enquanto eles caminhavam e Jesus conversava com eles, e Jesus explicava a palavra com eles, a palavra ardia no coração. Ao ponto de, quando eles chegaram ao destino, Jesus fez menção de passar adiante. Eles falaram: fica conosco. E Jesus entra e ali fica com eles, e na hora de comer o pão, Jesus, ele abençoa o pão e parte o pão. Nessa hora, os olhos deles abriram. E eles reconheceram que era Jesus. E a palavra diz que imediatamente Jesus desapareceu e eles voltam para Jerusalém para comunicar aos demais o que lhes tinha acontecido. E chega lá, próprio Pedro e os discípulos que estavam ali falam: olha, realmente ele ressuscitou. E aí eles contam o que sucedeu a eles no meio do caminho. Queridos, é um resumo breve dessa passagem. Porque eu quero falar para você nessa manhã é que muitas vezes a nossa caminhada com Cristo, muitas vezes as decepções, né? Quando as coisas não saem como a gente espera, como a gente acha que deve ser, né? Quando as coisas fogem ao nosso plano, né? Aquilo que nós planejamos, aquilo que nós almejávamos, quando as coisas não acontecem desse jeito, muitas vezes parece que a gente perde a visão, perde a fé, sabe? Esquece daquilo que nós aprendemos na leitura da palavra. E muitas vezes é necessário que o Senhor ele venha para nos trazer à memória aquilo que nos dá esperança, que são as suas promessas, que elas se cumprem, sabe? A promessa de Deus, uma coisa que eu sempre falo, ela não tem um prazo de validade, mas ela não é no meu tempo nem no seu tempo, ela é no tempo do Senhor. E não é da forma que eu quero, e não é da forma que você quer, mas é da forma que Ele quer. Porque o que prevalece é o propósito dele.
O provérbio diz que muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito dele, é a vontade dele. Então, às vezes, as coisas não saem como nós planejamos e nós queremos, e a gente fica assim, como que cegos, né? Aquilo que nós aprendemos, aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós cremos. A palavra diz que eles estavam voltando, quando o próprio Senhor falou, olha, ficar em Jerusalém. Você entende que muitas vezes a decepção nos leva à desobediência? E aí a frustração nos leva à cegueira espiritual, a sair do propósito daquilo que o Senhor determina para as nossas vidas. Esses dias eu estava ouvindo uma palavra e falava a respeito de Sansão. Sansão, ele foi um homem que foi anunciado pelos anjos a sua família, e a mãe era estéril, o velho já avançado, o pai avançado em idade, já velho, e Manoá. E aí o Senhor dá um filho e diz como ele tem que caminhar, e diz como ele tem que ser, mas ele sai do propósito. E a Bíblia fala que lhe furam os olhos e ele começa a puxar o moinho. O que eu entendo com isso é que quando você sai do propósito, você perde a visão e não vai a lugar nenhum. Você gira e não sai do lugar. Queridos, essa passagem do caminho dos discípulos no caminho de Emaú, ela me leva a refletir que muitas vezes a nossa caminhada com Cristo, ela tem que ser um alimento diário da palavra, para que essa palavra ela nos fortaleça a ponto de os nossos olhos se abrirem para voltarmos ao propósito. Porque sair do propósito gera cegueira. Mas quando você permanece no propósito, mesmo diante das adversidades e lutas, mesmo diante das frustrações, quando as coisas não acontecem do jeito que você espera, do jeito que você planejou, mas se você permanece no propósito, os seus olhos permanecem abertos. E o que eu vejo é isso. É que quando eles veem que Jesus desaparece, aí eles começam a lembrar do que eles haviam falado no meio do caminho. Eles falam, um fala para o outro, não nos ardia o coração quando ele nos falava? Querido, a única coisa que vai fazer manter a chama acesa, ardendo dentro de você, da fé, da convicção das promessas de Deus, é a palavra, é o alimento da palavra. Foi necessário Jesus trazer a palavra até eles para que a chama ardesse novamente no coração deles. Então, querido, se você não quer que a chama da palavra se apague dentro de você, você precisa se alimentar dela. Você precisa estar lendo, estar ouvindo, estar compartilhando, estar comungando ali da palavra de Deus, comendo dessa palavra, se alimentando dessa palavra, para que a chama da fé, a chama da esperança e da convicção da salvação em Cristo Jesus, ela se mantenha acesa, ela se mantenha queimando dentro de você. Quando essa chama ela se mantém acesa, você volta ao propósito. Você volta para aquilo que o Senhor te programou, te determinou, te criou para ser e para viver nessa terra, que é uma vida abundante com Cristo. Vida abundante não quer dizer que não terão lutas e dificuldades, mas uma vida abundante quer dizer que você vai superar as lutas e vai transpor os obstáculos e as dificuldades.
Mas para isso a chama tem que arder. A chama tem que estar ardendo. E o que mantém a chama acesa é a palavra de Deus. Então volte para a palavra. Quando você volta para a palavra, você entende que a presença de Deus sempre esteve contigo. Jesus estava do lado deles, eles não percebiam. A presença de Deus era com eles, eles não percebiam. Porque haviam saído do propósito. Porque havia deixado a decepção apagar a chama da esperança. Reacenda essa chama hoje com esta palavra, em nome de Jesus, e volta a viver a vida abundante que Deus tem para você. Fica com essa palavra nessa manhã, uma palavra breve, mas uma palavra de esperança, uma palavra de redirecionamento. Amém, querido? Compartilhe essa palavra com alguém. Se inscreva aí no canal Pastor Fazendo Arte. Compartilha com alguém essa mensagem. De repente alguém está precisando aí que a chama arda, que arda novamente, que os olhos se abram para ter uma perspectiva melhor de vida, voltar ao propósito e às promessas do Senhor. Amém? Ative o sininho lá, eu sempre posto vídeo para você continuar recebendo palavras como essa. Vai lá, Pastor Fazendo Arte, o canal lá, se inscreva. Meu irmão, é de graça, não dói nada. Só ir lá e se inscrever, tá bom? Deus te abençoe, abençoe você, sua família, e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.